Deus, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui nessa manhã de domingo, toda especial, né? Para nós que somos cristãos, entendemos o significado deste dia, dessa data, né? Dessa época, a Páscoa, e nós entendemos o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Estamos aqui para cultuar o Senhor e vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, uma palavra direcionada pelo Espírito. Eu quero neste momento te convidar a orarmos. Você venha fechar os teus olhos agora. Sei que algumas pessoas estão chegando, mas elas vão chegando já pegando a oração e já vão orando conosco. Santo Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela manhã de um novo dia. Nós te bendizemos, Pai, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nos apresentamos a Ti com perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós te agradecemos porque deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Grande tem sido a sua fidelidade para conosco, Senhor. Nós estamos aqui para cultuar o Teu nome, para prestar um culto de adoração a Ti, Senhor. Para celebrar o Senhor como um ressurreto que Tu és, aquele que venceu a morte, aquele que tem todo o poder, aquele que está acima de tudo e de todos. Senhor, nós te pedimos agora nesta manhã que o Senhor tome todas as diretrizes deste dia, te consagramos as nossas vidas, te consagramos, Pai, tudo que venhamos a fazer, que possa te louvar, que possa te engrandecer, Senhor. Que, ó Deus, o Senhor nos livre de cairmos em tentação, nos livre de pecarmos contra a sua face. Nós queremos ser gratos e te engrandecer em todas as coisas, Pai. Ó Pai, que o Teu Espírito esteja a nos guiar neste momento. Te pedimos que o Senhor nos conduza como instrumento nas Suas mãos. Estamos aqui, Pai, para adorar o Teu nome, para celebrar o Teu nome, para engrandecer, Senhor, para reconhecer o Teu sacrifício que mudou a nossa história, que mudou a nossa sorte. Ó Deus, que trouxe um novo rumo, um novo sentido à nossa existência. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor estava na cruz, Tu pensastes em nós. Sim, Jesus, o Senhor pensou em nós e por isso se entregou. O Senhor mudou todo o histórico da humanidade, aleluia. Aquele cordeiro puro e santo que o Senhor é, o Senhor se entregou na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Por uma vez só, Deus, o Senhor se entregou como um sacrifício vivo, aleluia. E nós te louvamos, Pai, te louvamos, te bendizemos. Obrigado por ser bom e ser fiel para conosco, Jesus. Aleluia. Eu quero desde já fazer a leitura da palavra que se encontra em Lucas, capítulo 24, que traz sentido a este dia. Esse versículo, esse capítulo traz sentido que nós vamos estar cultuando nesta manhã. Eu quero ler do 24, no seu capítulo 24, no verso 1 ao 5, que nos diz: E no primeiro dia da semana, no domingo, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Aleluia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Cristo ressuscitou. A nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que se entregou como um sacrifício vivo em favor dos nossos pecados. A morte não pôde o deter. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós estamos vivos e temos esperança. Aleluia. Jesus é a nossa esperança. Eu quero te convidar agora a adorar o Senhor nesta manhã. Faça este culto de adoração ao Senhor como um memorial do sacrifício de Cristo. Celebre ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo
aquele que se fez pecado por nós, aleluia. Ele nunca pecou, mas se fez pecado em favor de nós, aleluia. A Bíblia vai dizer que se tornou maldito em favor de nós, porque era bem claro em dizer que maldito todo aquele que morresse no madeiro crucificado. Ele se tornou maldito, se fez maldito em favor de mim e de você. Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, se entregou por nós. A Bíblia vai dizer que a cédula que era contra nós, ele cravou na cruz. Aleluia. Ele pagou os nossos pecados através do seu sacrifício. Puro, santo, não precisava passar pelo que passou, mas se abdicou da sua glória. Aleluia. Como eu amo Filipenses 2, que vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, assumindo a forma de homem, se humilhou à morte de cruz. Foi por amor, amor incondicional. Nós podemos dizer que Ele é santo porque Deus nos deu um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Ele é Senhor. Você pode nessa manhã dizer para Ele: só Tu és santo, Senhor. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, Senhor. Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele fez um sacrifício perfeito. Sacrifício esse que foi vertido o seu sangue, todo o seu sangue na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Nós podemos dizer que Tu és santo, Senhor. Tu és aquele que traz sentido à nossa existência. Não há outro como Tu, ó Pai. Não há outro que se compare a Ti. Tu és a razão do nosso existir, Senhor. Aleluia. Só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Aleluia, aleluia. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Aleluia. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que nós precisamos entender é que Jesus não faz parte do plano B de Deus. Ele sempre fez parte do propósito inicial. Jesus não foi uma válvula de escape. Não. Apocalipse vai dizer que Ele é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, na presciência de Deus, Ele já sabia que a humanidade ia falhar. Ele já sabia que Adão e Eva iriam pecar. E Jesus já fazia parte do plano de redenção. Jesus já fazia parte do plano de salvação da humanidade. Ele sabia que os profetas que viriam anunciar tentariam colocar a humanidade no eixo, tentar voltar a humanidade para Cristo. Mas ele sabia que em todo tempo seria ineficaz, porque somos homens falhos e pecadores, mas Cristo perfeito se entregou por nós como sacrifício. E porque Ele vive, porque Ele morreu e ressuscitou, nós temos a certeza de que também viveremos e venceremos com Ele. Como Ele venceu, Ele disse: porque eu venci, vocês também vencerão. Ele conseguiu vencer, Ele mostrou como homem que nós podemos vencer
vencer. E como Cristo garantiu a vitória em favor de nós. Nós vamos dizer nesta manhã, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, não precisamos ter medo. Porque o nosso amanhã já está garantido em Deus. A palavra vai dizer que todos os nossos dias já estão escritos por Ele. Aleluia. Tudo já está determinado pelo nosso Deus. Importa que nós possamos sempre estar alinhados ao projeto de Deus. Precisamos sempre buscar ao Senhor, se voltar a Deus em viver o plano original de Deus para nós. Porque a vontade do Senhor é que todos os homens se salvem. O Senhor não criou nós para condenação eterna, mas criou-nos para salvação, para a vida eterna em Cristo. E nós precisamos em todo o tempo vivermos debaixo da submissão de Cristo, vivermos debaixo da obediência ao Senhor, para que possamos ter uma vida eterna nele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós podemos te agradecer nesta manhã, Jesus, pelo teu sacrifício. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar, pra perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está à direita de Deus, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Eu irei
Bíblia vai dizer que na sexta-feira Jesus foi entregue. Jesus foi entregue pelos seus malfeitores. Não acharam nenhum pecado que o incriminasse. Sempre foi perfeito em tudo. Ele foi entregue como um assassino, como o pior da sua época. O meu Jesus, o teu Jesus foi entregue. Na verdade, ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele deu a sua vida, ele se entregou. Como ele mesmo disse, se ele quisesse, ele chamaria, clamaria por milhares de anjos e ele o socorreria, o livraria. Mas ele se entregou. Ele foi ferido, foi machucado, foi humilhado, foi escarnecido. Meu Jesus não merecia. Foi levado ao Monte da Caveira, carregando uma cruz pesada. Aquela cruz não era para ele. Eu achei canta, mas estava lá, meu Jesus, sendo pregado na cruz. A Bíblia vai dizer que a cruz, ao ser levantada, Jesus rendido ali, o sol se negou a aparecer, houve trevas sobre a face da terra. O sol se negou a olhar aquela cena de Jesus sobre a cruz. O Filho de Deus estava ali crucificado. Ao declarar: está consumado, o véu do templo se rasgou. De alto a baixo, aquilo que havia separação entre os homens e a Deus, Jesus colocou por terra. Aleluia! E ao declarar: está consumado, a morte o alcançou. Houve um silêncio absoluto, um silêncio na terra. O inferno pensou que estava vencendo. Ramantu Biachemandalabache. Colocaram o meu Jesus no sepulcro. Mas como já foi lido, de madrugada, logo ao amanhecer, as mulheres foram ao sepulcro. Ramando Biachemandalabache. Foram procurar Jesus. Mas o anjo declarou: por que procura entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Jesus ressuscitou, aleluia! Como ele já estava sempre dizendo que ele venceria ao terceiro dia. E nós declaramos esta canção nesta manhã, porque ele vive. Foi como um domingo como esse, aleluia. Jesus se apresentou aos seus discípulos, não como homem mortal, não como homem falível, não, mas como Jesus ressurreto, aleluia. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está.
Aleluia. Aleluia. Jesus morreu por nós, não porque somos bonzinhos ou alguma coisa, não. Foi um amor que não pode se comparar, é um amor incondicional. Por mais que nós venhamos comparar o amor de mãe com o amor de Deus, ainda assim o amor de Deus sempre, sempre vai sobressair a tudo isso. Ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós. E por mais que venhamos fazer boas ações, por mais que venhamos a lutar para sermos pessoas melhores, não que isso é inválido, precisamos sim todos os dias procurarmos ser como Jesus. Mas ainda assim, nada vai justificar este amor. Porque Ele nos amou quando estávamos presos, mortos nos nossos delitos e pecados. O amor de Deus não se apoia às nossas ações. Ele nos ama simplesmente por nos amar. Este amor é incomparável. Talvez você pode olhar para você hoje, você que está nos assistindo, olha para si e fala: eu não sou merecedor deste amor. Realmente nós não somos merecedores. Somos pecadores. Pecamos todos os dias, falhamos todos os dias. Mas o que justifica este amor tão incomparável é a graça de Deus por nós. Nunca será por merecimento próprio. Sempre será por meio da graça, por meio do sacrifício de Cristo, por meio do sangue de Cristo que nos justifica. Porque é o sangue de Cristo que nos justifica de todo pecado. Este amor ousado, este amor incomparável de Jesus. Este amor que traz luz para as trevas que há em nós. Porque a Bíblia diz que para Deus não existe escuridão, nele está a luz, aleluia. E não há trevas escuras que Ele não possa clarear, aleluia. Por isso permita que Jesus hoje ilumine o seu coração. Que este dia seja um momento de reflexão para você. De se voltar a Cristo, de se voltar ao Calvário, ou se voltar ao sacrifício salvífico. E se lembrando disso, você se humilha ao Senhor. Reconheça quem você é, pecador e falho, dependente de Deus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Os mesmos que foram abençoados pela presença de Cristo na terra, que foram alimentados com o pão multiplicado, com os peixes multiplicados, aqueles que foram curados por Cristo, aqueles que foram amados por Cristo, onde estavam desprezados, eram desprezados pelo cenário da época, os mesmos disseram: crucificam, solta Barrabás e crucifica Jesus. Foram os mesmos. Por isso que eu digo que Ele não se apoiou nas nossas ações, Ele se apoiou no seu amor incondicional para conosco. Foi isso que fez Jesus se entregar por nós. O seu amor. Você não é desprezível aos olhos de Cristo. Ele te ama.
Ele te ama. Não importa o pecado que você cometeu, não importa. Aos olhos do homem pode ser inconcebível, mas aos olhos de Cristo há perdão, porque Ele já, através do seu sacrifício na cruz, pagou por todos os nossos pecados. Basta que você o confesse. Confesse a Cristo os seus pecados neste dia. A palavra vai dizer que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Isso não te isenta das consequências do seu pecado, mas o amor de Cristo é capaz de te abraçar e de perdoar, de trazer um recomeço à sua vida. A palavra vai dizer que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nova criatura seremos a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, reconhecendo a Ele o seu sacrifício. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, obrigado pelo teu amor, Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra comprar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Eu saúdo
a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na manhã muito especial para adorarmos ao nome do Senhor, haja vista uma data importantíssima, como já disse, especial, uma época, uma data comemorativa, mas que mudou a nossa história, mudou a história da fé cristã, ou melhor, estabeleceu a fé cristã. Manhã de domingo, dia 12, domingo de Páscoa, eu quero agradecer a Deus. Estamos aqui na minha casa, na casa que o Senhor nos permitiu morar, e louvando a Deus, porque acordamos para mais um dia. Isso já é motivo de adoração. Então eu agradeço a todos que já estão aí. Eu peço que os irmãos compartilhem, estejam compartilhando essa live para que possa alcançar outras pessoas também. E à noite, às 18 horas, se Deus assim nos permitir, estaremos no templo fazendo uma live, claro, mais abrangente, acredito que todos do Ministério de Louvor também, com mais alegria ainda, né? Porque os louvores também alegram o nosso coração. Mas eu não quero ser muito enfadonho, eu quero ser bem objetivo para falar deste momento tão especial. Não é do coronavírus, não. Falar do amor de Cristo, falar do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu vou estar lendo aqui uma passagem, se você quiser acompanhar. Se encontra 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Se a altura da minha voz estiver chegando bem aí, dá um alôzinho aqui na live. Senão eu aumento o volume, fica melhor. Aumento o tom da voz, para que você possa me ouvir bem. Então dá um alô aí para mim, por favor, por gentileza. Sinaliza aí com um joinha ou de outra forma, com a carinha, que está legal ou não. Por favor, faça isso. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado, podemos colocar aqui, crucificado por nós. Existem muitas fábulas quando se fala em Páscoa, haja vista que muitos comemoram pelo coelho, pelo ovo de chocolate, a qual não é pecado nenhum comer o ovo de chocolate. Se você não gostar, pode enviar tudo para mim aqui, que eu gosto demais. Não é problema nenhum. O problema está no significado. Como já disse, existem muitas fábulas. E uma delas aqui, isso antes de Jesus Cristo, já o povo tinha o costume de dar ovos, na época ainda de galinha, simbolizando a vida. E é verdade que o ovo simboliza de certa forma a vida, mas davam de presente, pintavam os ovos e era oferecido como presente aos amigos, irmãos. Com o passar do tempo, esses ovos eles esvaziavam os ovos e injetavam, colocavam chocolate dentro dele. Isso, claro, ficou melhor ainda. Há uma das fábulas que, quando Jesus aparece no cenário, isso já acontecia, mas que Maria Madalena, ao ir ao sepulcro, saiu de dentro do sepulcro um coelho, e esse coelho
simboliza para muitas pessoas a fertilidade, haja vista pela quantidade de filhotes, né, que o coelho consegue trazer e quantas vezes por ano ele o faz. Então ficou o coelho como símbolo da fertilidade e o ovo como símbolo da vida. Isso para muitas pessoas e se arrasta até hoje, aos nossos dias. Muitas pessoas comemoram desta forma. A igreja católica tem como seu símbolo o círio pascal, uma grande vela branca que simboliza a ressurreição de Cristo. Isso eu estou falando que são uma das vertentes, porque existem muitas vertentes, existem muitas fábulas. É claro que nós sabemos, e nós vamos aqui reciclar, haja vista que muitos conhecem bem a história, alguns fatos, algumas coisas que aconteceram ao longo dos anos, dos tempos, e que chegou até nós em nossos dias, e hoje nós fazemos menção desse dia, deste momento tão especial que mudou a história da fé cristã. Nós sabemos que Jesus, ele já era predito antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. A Letícia, que me antecedeu, ela normalmente até prega antes de mim, mas em Apocalipse 13:8, a carta ou essa revelação nos fala de uma forma muito clara que Jesus, ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, isso exclui em dizer que Jesus não é um plano B, que não foi uma outra alternativa, porque não existia, porque falhou a primeira. Jesus já estava na presciência de Deus, para que um dia ele pudesse vir à terra, se entregar para a humanidade. O interessante é que a Bíblia, sendo ela cristocêntrica, o Cristo centro de todas as coisas, Jesus aparece no cenário, mesmo no Antigo Testamento, mesmo na época da lei, aliás, em outras dispensações, porque são 6, nós estamos na 6ª dispensação, ou na 6ª era, a inocência, a consciência, governo humano, patriarcal, e lei e graça, é o que nós temos hoje. Mas Jesus aparece em todas elas. A figura de Jesus é presente em toda a história do judaísmo, da esfera cristã. Jesus aparece de uma forma, eu falo sempre na igreja sobre isso, teofânica, ou seja, Deus em aparição. E o Senhor aparece, eu vou citar algumas, porque são muitas, e eu não quero aqui me alongar, tem muita coisa para falar. Jesus aparece no cenário, irmãos, como figuras, como personagens, e muitos o identificam. Por que identificam? Porque quando aparecia um anjo no Antigo Testamento e as pessoas iriam oferecer adoração, ele não aceitava adoração, porque ele era simplesmente um anjo, e não deviam, eles sabiam disso, adorar um anjo, mas muitos recebiam porque era a linguagem ou forma teofânica, era próprio Deus em aparição através de Jesus Cristo. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele aparece, como já disse muitas vezes, ele aparece no Gênesis capítulo 18, e aí, claro que numa figura simbólica, através de Melquisedeque, a qual Abraão
vai oferecer a ele, e oferece as ofertas. A Bíblia não fala da genealogia de Melquisedeque. Diz que era rei de Salém, rei da justiça e rei da paz. Ou seja, não aparece a sua linhagem, nem antes nem depois. Por isso que Melquisedeque é tido como uma forma de Cristo, aquele que abençoou e foi abençoado pelo patriarca Abraão. Mas não para por aí. Andando um pouquinho, ou melhor, retrocedendo, nós vamos ver o próprio Deus declarando no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ele disse que depois do pecado, ele fala que nasceria um nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Deus já está falando que no tempo oportuno viria um que iria esmagar a cabeça da serpente, viria dar um fim àquele que estaria trazendo maldição para a humanidade, inserindo o pecado na humanidade. Mas nós sabemos que a intimidade que existia outrora, a intimidade que tinha no Éden, por exemplo, que o próprio Deus descia, o próprio Deus falava com Adão e Eva, se perdeu por causa do pecado, afastou o homem de Deus. Deus não se afasta do homem, mas o homem se afastou de Deus. Assim como o Senhor repudia o pecado e não pode conviver com ele, não poderia mais conviver de uma forma corpórea com o homem aqui na terra. Mas no Antigo Testamento aparece deveras vezes o Senhor tentando se aproximar, como por exemplo, como nós vemos no capítulo de número 22 do Gênesis, nós vamos ver quando o próprio Deus pede a Isaac, pede a Abraão, ele pede Isaac como sacrifício. Se você for ver no capítulo, se você ver no capítulo 12, me perdoe aqui, capítulo 12 do Gênesis, o Senhor dando um filho a Abraão, o filho da promessa, o filho desejado. Mas no capítulo 22, ele pede esse filho como sacrifício. O interessante é que Abraão, eu creio, mesmo com um coração apertado, uma caminhada de 3 dias e 3 noites no Monte Moriá. A Bíblia diz que Abraão traz uma palavra profética, porque ele estava com seus 2 moços e diz assim: ficai aqui, porque havendo adorado, voltaremos, retornaremos. Ele fala no plural, ele estava incluindo Isaac. A fé dele era tanta que alcançava o poder do Senhor, a misericórdia de Deus, entendendo que Deus de alguma forma ia prover o sacrifício. Mas ele coloca o filho numa pedra, a história é muito conhecida, e ali amarra, e quando ele levanta o seu cutelo para imolar o seu filho, o Senhor brada dos céus com ele e diz: não faça tal com o seu filho, porque sei que agora temes a Deus. E Abraão olha do lado e vê um cordeiro amarrado pelos chifres, e o Senhor ordena que ele seja sacrificado. Esse cordeiro já tipificava a figura de Jesus, que um dia ia vir na terra para morrer, para ser oferecido pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, irmão, você vai ver várias vezes, e isso também acontece uma vez por ano, um sacrifício de um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito. Ele seria sacrificado para banir
todo o pecado, para que o Senhor pudesse perdoar a humanidade. Mas é interessante que esse cordeiro oferecido, mesmo sendo Deus ordenando que assim o fizessem, ele poderia ser rejeitado. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava, era escolhido, ali era sorteio, no Santo dos Santos. Ele entrava naquele lugar, acredito eu, com muito medo, com muito temor, amarrado pela cintura com sinetas ou sinos, porque uma corda amarrava ele também. Tinha que ficar do lado de fora essa corda e ele lá dentro, porque Deus poderia não aceitar o sacrifício. Não aceitando o Senhor o sacrifício do sacerdote para banir, para extinguir o pecado aquele ano, esse sacerdote seria morto. Mas uma coisa linda, uma coisa interessante, que é importante citar, que quando se pergunta por que os sinos, quando se pergunta por que ele seria envolto pelos sinos, por que esse sinal? O interessante é que quem estava lá fora ouvia em todo tempo os sinos, o barulho dos sinos. Se parasse o barulho, significava que ele estava morto. Isso porque a presença de Deus era tão forte, tão poderosa, que era impossível ficar quieto, era impossível não se mover, porque a presença do Senhor traz alegria, a presença do Senhor promove barulho. Não é um barulho de fogo de palha, é um barulho daqueles que o adoram, que se movem, que se curvam, que glorificam a presença dele. Então, em todo tempo, o sacerdote ficava adorando. E se assim o Senhor recebesse o sacrifício, ele conseguiria oferecer de bom grado e saía dali ileso. Deus preservava a vida dele e também de todo o povo. Isso aconteceu em todo o Antigo Testamento. O Senhor, como já disse, ele aparece para Manoá, o pai de Sansão, quando nós entendemos que era necessária a figura dele, porque precisava também de um sacrifício. E Manoá, quando percebe que era o Senhor, Manoá, o pai de Sansão, quando tem aquele encontro fantástico, diferenciado, ele tem medo, porque ele sabia que ninguém poderia ver o Senhor e permanecer vivo. Ele tenta, ele prostra-se para adorar, ele oferece sacrifício, o Senhor aceita. Manoá pergunta o nome dele, porque queria fazer menção mais na frente. E o anjo, que era o próprio Senhor, disse: como eu falarei o nome, se esse nome é maravilhoso? O Senhor estava dizendo: o meu nome é maravilhoso. Quando você discorre a história do Antigo Testamento, você vê a confirmação desta palavra em Isaías, que foi o profeta messiânico, não desprezando os outros, porque nós encontramos escritas do próprio Senhor. Por exemplo, Zacarias escreve no capítulo 9, falando como Jesus viria. Ele viria, seria pobre, montado no jumento, ele entraria desta forma em Jerusalém. Mas Isaías, no capítulo 9, versículo 6, fala o nome dele, ou melhor, os nomes dele, e diz que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ou seja, ele ia abranger todas as coisas. Se você se sente excluído, em nome de Jesus, o Senhor não te excluiu, o Senhor não te abandonou, Ele não te perdeu de vista. O amor dele é
incondicional. Louvado seja Deus. Ele está aí presente, juntinho de você, na tua casa, aonde você estiver. Ele está do teu lado. Ele é um Deus sempre eterno. É o Senhor que espera de nós atitudes, adoração plena, retidão, confissão dos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Então isso é no Antigo Testamento, desta forma. Ele aparece vez por outra. Ele aparece não simplesmente, irmãos, por aparecer, porque tudo em Deus existe um propósito. Louvado seja Deus. Ele aparece em Daniel. Ele é o quarto homem da fornalha, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego é lançado para morrer na fornalha. E ali ele é reconhecido, ele é visto por Nabucodonosor, quando vê diferente, aleluia. Ele mesmo sendo ímpio, ele identifica que não era normal, não era simplesmente um homem, não era simplesmente um anjo, mas era um ser celestial, era algo diferente, que ele foi impactado e muda aquilo que ele iria fazer de destruição, e agora coloca um dito que o Senhor seria adorado. O Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e o Deus de Abdenego seria adorado pelas nações. Louvado seja Deus. Então o Senhor sempre apareceu. O Antigo Testamento é um prenúncio daquilo que viria. Ele se completa com o Novo, e o Novo Testamento se completa no Antigo Testamento. Jesus, como já havia predito, aparece no cenário. Ele aparece, irmãos, de uma forma diferenciada, chocante para alguns, porque aquele que esperava um rei com a coroa, recebe ele a entrada de Jerusalém montado de jumento, como Zacarias diz, pobre. Claro que está falando de uma forma física, porque ele é o Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. E Jesus, quando aparece no cenário, um cenário difícil, um cenário tenebroso, não diferente, não obstante dos nossos dias, ele aparece na tua vida. Não que ele não esteja presente, mas em ação. Ele aparece nos piores momentos das nossas vidas. Nos piores momentos da tua vida, ele está do teu lado. Ele está do teu lado para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos erguer, para estender as mãos quando você reconhece que só ele pode nos dar socorro. Só ele pode nos fortalecer. Mas ele é apresentado oficialmente, mais ou menos aos 30 anos de idade, quando o seu primo, João Batista, filho de Isabel, que pregava no deserto, que ali falava de uma forma muito forte, pregando a palavra do Senhor. Ele estava batizando no Rio Jordão, o rio mais sujo da época. E ali batizava, ele batizava para o arrependimento, mas chega um momento que para o batismo, porque chega alguém ilustre, e João, mesmo sem conhecer outrora, ele é revelado que aonde estivesse uma pomba, onde a pomba descesse e pairasse, esse era o Cordeiro, e assim o identifica. A Bíblia diz que a pomba desce, João aponta para ele, diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque é o nome Cordeiro, só lembrando a você que outrora era um cordeiro que era sacrificado por expiação do pecado. O cordeiro que no Êxodo capítulo 12 foi morto. Lá, irmãos, o cordeiro, estou falando do animal, que foi morto no
no Êxodo capítulo 12, para livrar o povo da morte no Egito, a qual o Senhor disse que passaria para matar todo primogênito, e ali mandou matar um cordeiro, colocasse o sangue na verga das portas, nos umbrais das portas, e a morte passou e não atingiu o povo hebreu. É por isso que João apresenta: este é o Cordeiro, aleluia, este é aquele que tira o pecado do mundo, aleluia. Ele choca, não choca só aqueles que viviam, mas choca nós nos dias de hoje, apresentando alguém que não tinha e não teve nenhum defeito, nenhum pecado. Tentaram gerar nele, tentaram impor nele, tentaram inserir em Jesus pecado, mas ele nunca pecou, ele sempre se afastou das coisas do mal. Ele é a nossa referência, Jesus Cristo, o Senhor eterno. No período que Jesus esteve na terra, pregando a palavra, falando aos discípulos, que assim o conquistou. Os discípulos seguiam, os discípulos faziam aquilo que o mestre mandava, mas ia chegar o momento do sacrifício. Era crucial que isso acontecesse. Era necessário que acontecesse. O interessante é que quando nós olhamos para Jesus pela fé, quando a palavra nos declara quem era Ele, o Filho do Deus vivo, o Senhor eterno, aquele que veio justamente para fazer uma ponte. Ele possibilitou, ele veio para assim fazer uma intimidade que jamais existia, ou só existia no Éden. Ele veio para fazer uma ponte que havia se quebrado, o abismo que ficou entre nós e Deus através do pecado. Jesus veio para restabelecer esta ponte, para trazer de volta a amizade, aleluia, a qual o Senhor tinha com o homem no Éden. O interessante é que Jesus sabia de tudo isso, só lhe foi ocultado uma coisa enquanto estava na terra. O que foi ocultado de Jesus foi a sua segunda vinda, a qual nós aguardamos hoje. Claro que hoje ele sabe, mas enquanto estava na terra, Jesus não sabia, porque ele declara que quando perguntaram a ele quando seria a sua segunda vinda, eu vou retornar o texto, irmãos, mas só para que você entenda isso, ele diz: só o Pai que está nos céus. E nós entendemos que Deus ocultou dele, porque ele não podia mentir, nele não havia pecado. O Senhor não permitiu que ele soubesse enquanto estava na terra. Ei, você serve a um Deus zeloso, ao Deus poderoso, ao Deus que não falha. Louvado seja o Senhor. Jesus declara aos discípulos aquilo que ele iria passar, as dores que ele ia passar, as lutas que ele ia passar. Era necessário que ele padecesse, era necessário que ele fosse levado, era necessário que ele fosse crucificado. A morte mais terrível que o mundo antigo conheceu estava por vir sobre o nosso Cristo, sobre Jesus de Nazaré, aleluia. Muitos não deram crédito. Isaías 53 descreve quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como terra seca. Ele fala com renovo, mas ele descreve a Cristo sem parecer, sem formosura.
e olhando para nós não víamos nenhuma beleza nele, para que assim não desejasse. Ei, Deus é detalhista, não tinha beleza física para que não pudesse pecar nem causar pecado nos outros. Deus é poderoso, aleluia, Ele conhece as mínimas coisas da tua vida, alegra a tua alma nesse dia tão importante, nesta manhã tão importante que o Senhor fez surgir para nós. Louvado seja Deus. Cristo, assim como Ele declara aos discípulos, Ele é levado, Ele é colocado e confrontado pelos maiorais da época. Pilatos, ao ver tudo aquilo, o que iria acontecer, o que estava por vir, sendo que Barrabás seria aquele que seria crucificado por ser um ladrão, por ser um malfeitor, mas ele pergunta: que pecado vocês estão imputando neste homem? Mas o povo continuava a declarar: crucifica-o. Pilatos lava as mãos, declarando que ele não era culpado, transferindo a culpa para a humanidade ou para o povo da época, sabendo nós que ele também era, porque ele poderia sim, como autoridade na época, mas a Bíblia tinha que se cumprir, irmãos. A palavra de Deus sempre se cumpriu e cumprir-se-á na íntegra. Louvado seja Deus. Jesus passa por todo aquele martírio, Jesus passa pela via dolorosa, Jesus carregando o patíbulo da cruz, sendo açoitado, sendo cuspido, sendo tirado as suas vestes. Aleluia! Lembra disso quando a frieza bater na tua porta. Lembra disso quando Satanás assoprar no teu ouvido, declarando que o mundo é melhor, que viver no mundo é melhor. Jesus tem coisas boas e maravilhosas, inefáveis, para aquele que crê, para aquele que confia. Lembra que ele foi até o final, e chegando no lugar, o Gólgota, ou Monte Caveira, ali Jesus é colocado na cruz. O interessante é que os estudiosos dizem que aquela cruz era muito maior do que ele. A estatura dele não era muito grande. Barrabás era um homenzarrão, muito maior do que Jesus. A cruz já tinha sido feita por antecipação. Sendo assim, o corpo de Jesus foi esticado, foi rasgado, aleluia, rasgaram a sua carne, certamente desconjuntaram ele, para que pudesse caber na cruz, e ali o pregar. As dores deles, irmão, as dores que Jesus passou, não dá para mensurar, não dá para descrever em palavras. É um ato de amor, um amor indizível, um amor que não se pode contar. Nós falamos e podemos declarar o dia inteiro, mas nada vai se comparar ao martírio de Cristo. Nada vai comparar-se o amor de Deus derramado por nós no Calvário, onde acontecem coisas tenebrosas. Jesus está ali na cruz, pendurado no madeiro. Era uma sexta-feira, mais terrível da história para Jesus, porque como homem ele estava ali sofrendo as agrúrias, ele estava ali sofrendo as dores do seu corpo. Ele procura refúgio, mas na cruz, ele mesmo sofrendo, ele ainda alcança as vidas, os ladrões que estavam um de cada lado. Entenda, mesmo em meio ao sofrimento, ele ainda usa da sua infalível misericórdia. Mesmo em todas as dores, mesmo nas pessoas declarando: eu não quero é Cristo, muitos se declarando ateu, ele ainda continua declarando:
te amo, eu quero te salvar. Se você confessar e deixar, eu perdoo os seus pecados e lanço no mar do esquecimento. Louvado seja Deus. Este Cristo que a história apresenta, este Cristo que nós o reconhecemos como ser único, Salvador das nossas vidas. E é naquele martírio da cruz que ele olha para os céus. De alguma forma, ele espera uma ação. De alguma forma, ele espera um mover. Porque ele sabia, se Deus quisesse, e eu vou explicar se quisesse, não que o Senhor não poderia, ele mandaria anjos, miríade de anjos, ele mandaria anjos sem medida, os números incontáveis, para tirar Jesus daquela cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus, olhando para o céu, ele declara: Deus meu, por que me desamparaste? Senhor, por que tu me desamparaste? Porque o Senhor viraste o rosto, em outras palavras, para mim. Mas entendamos isso, que era necessário. Deus virou as costas, claro que de uma forma espiritual, para não ver o sacrifício de Cristo, porque ele não poderia mover-se. Isso tudo revela o seu amor, isso tudo revela a sua graça, a sua infalível misericórdia. O Senhor Deus fica mudo, não tem ação nenhuma. Mas o interessante é que as horas estão passando, vão passando. Não poderia passar das 18 horas da tarde, porque seria já o sábado para os judeus. E a Bíblia diz que vazaram do lado. Jesus já estava morto, mas enfiam uma adaga do lado para que ele pudesse morrer. E o sangue, claro que não existia mais, já tinha se esvaído, mas sai agora a água misturado, sai uma água que verte sobre ele, e ali eles percebem que Jesus já havia morrido, nenhum osso dele foi quebrado. E está lindo porque a palavra do Senhor se cumpre na íntegra, quando diz que nenhum osso dele foi quebrado. Ele foi moído pelas nossas transgressões, mas o melhor estava por vir. O melhor estava por vir para a humanidade. Jesus é sepultado naquela sexta-feira. Houve muita tristeza. Mesmo os discípulos que andaram com ele, quem sabe esqueceram da promessa, quem sabe esqueceram das palavras de que era necessário, o próprio Cristo pregou isto, era necessário que o Filho do Homem padecesse, era necessário que o Filho do Homem morresse. Ele deu alguns exemplos enquanto estava vivo, como deu exemplo do próprio Jonas, quando ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Ele disse que o Filho do Homem também ficaria 3 dias e 3 noites dentro, no seio de uma terra. Aleluia! E nós entendemos que passa-se o tempo. Claro que muitas coisas a Bíblia não descreve, mas houve uma comoção profunda, houve uma tristeza profunda, mas ia chegar o momento da alegria. E no domingo de manhã, quem sabe como este, nós estamos vivendo uma história controversa, onde estamos de alguma forma aprisionados em casa, mas é uma manhã de alegria, é uma manhã de refrigério para as nossas vidas. E no domingo de manhã, a Maria Madalena, a Bíblia fala que a mãe de Tiago e a mãe de Jesus, entre outras mulheres, foram ao sepulcro.
não foram para ver um Cristo ressuscitado. Elas foram levar óleo e especiarias para ungir o corpo de Jesus pelo costume do judaísmo. Mas chegando ali, a palavra de vitória veio de um túmulo vazio. Louvado seja Deus. A palavra mais forte da história veio de uma tumba vazia. Porque quando chegaram, viram a pedra revolvida e 2 anjos estavam ali, vendo as mulheres procurar. A palavra do anjo veio: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive, aquele que ressuscitou? Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. O Cristo havia ressuscitado, a nossa esperança havia ressuscitado, a esperança da fé cristã havia ressurgido, assim como ele tinha predito que aconteceria. Jesus ressuscita, as mulheres retornam para contar, mas o interessante é que João faz uma conotação diferente de Lucas. João capítulo 20, conta-se que quem chegou lá foi Pedro, chegou primeiro. Ele passa à frente de João, ele corre. Pedro estava preocupado, irmãos. Quem sabe como você, como eu, quando pecamos, o que será que o Senhor pensa de mim? O que será que vai acontecer comigo? O que será no contexto dessa história a ser revelada? Pedro estava oprimido, por isso ele vai adiante. E chegando ali, ele observa que o lenço que estava sobre a sua cabeça estava enrolado à parte. Pedro sabia o significado de tudo aquilo. Ele sabia que o lenço enrolado não era por acaso. Deus não faz nada por acaso. Já era um simbolismo também para o judaísmo, falando que o lenço enrolado ali dobrado significava que ele iria voltar, que aquele que ressuscitou um dia voltaria para buscar a igreja. E Pedro assim vai anunciar também a tudo que ele viu. Jesus aparece no cenário, aparece para os discípulos, aparece, irmãos, para o povo daquela época. Ele aparece cerca de 40 vezes ainda naqueles dias. E na última vez que ele aparece, Lucas narra ele declarando para o povo, para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia diz que isso acontece. O próprio Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, revela a sua ascensão aos céus, revela a subida dele aos céus, e ali atônitos os discípulos olhando. Mas o anjo declara: por que estás olhando, varões galileus? O que estás observando? Porque este que tu estás vendo subir, um dia ele descerá, um dia ele voltará para buscar a igreja. Oh, igreja amada, Jesus, como Paulo escreve, ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Cordeiro, que morreu uma vez, mas ressuscitou, morreu por nós, o sacrifício vivo, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o seu nome, que nós não precisamos matar um animal para oferecer em sacrifício, porque o nosso sacrifício pascual é Jesus, o nosso Senhor. Para terminar, o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 15, ele fala sobre a sua ressurreição.
Paulo escreve de uma forma tão forte, capítulo 15, versículo 55, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Alegra a tua alma, alegra o teu coração, porque Jesus já nos deu vitória, porque Cristo morreu, mas Ele não está lá na tumba, como outros que morreram, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, entre outros, morreram, mas não ressuscitou. Jesus ressuscitou e vive, e declara o quanto tu és importante. A nossa esperança agora é a sua vinda. A nossa esperança agora é Cristo ressurreto. Aleluia. É o Senhor que não está mais no madeiro. É o Cristo que a tumba não pode deter. A morte não pode deter Jesus. Nada pode parar. Nada pode brecar o teu amor, o seu amor por nós. Por isso, é uma manhã de celebração. A Páscoa simboliza a vida em abundância. Aleluia. É isso que João declara no capítulo 10, versículos 10 e 11. Ele diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus se apresenta e diz: eis que eu dou vida, eu tenho vida e te dou vida em abundância. Louvado seja Deus. Portanto, independente do caos estabelecido, eu profetizo e creio pela Bíblia: vai passar, vai passar. Aguenta mais um pouco, não murmure, passe adorando, passe reverenciando o Mestre, passe promovendo a comunhão com o Espírito Santo que está entronizado em ti. Ele foi, mas Ele não te deixou órfão. A igreja não está sozinha. A igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem um Consolador. A igreja tem a vida a qual ela está em Cristo e está em nós. Ele é o Senhor dos Senhores. Que a paz de Cristo reine em cada coração. Nós vamos estar adorando o Senhor com mais um cântico. E aí onde você estiver na tua casa, eu sei que está chegando o momento do almoço, da preparação do mesmo. Por isso não vou me alongar mais. Às 18 horas, no nosso encontro, se Deus permitir, lá na igreja, com o Ministério de Louvor, uma palavra maravilhosa, porque assim creio que Deus mandará para nós. O Senhor te ama, é um amor incondicional. A sua Páscoa não é um ovo de chocolate. A sua Páscoa não é um coelho, símbolo da fertilidade para muitos. A nossa fertilidade é Cristo que nos dá vida. Só Ele. Este engano que para nós entendemos isso de uma forma muito clara. A Bíblia nos mostra, nos aponta. Nós precisamos divulgar esse Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Ele disse: limpa, amassa, levedada, o fermento que é símbolo de contenda. Jesus veio para trazer paz. Jesus veio para nos purificar. Jesus veio para mudar a história da humanidade. E eu rogo a Deus que Ele te abençoe, que Ele te guarde na tua casa, onde você estiver. Igreja do Senhor, igreja amada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não tenho palavras para agradecer.
conceda um dia, uma tarde abençoada. Que Deus visite hoje o teu celeiro, o teu vestuário. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida. A nossa convidada especial, Heloísa, não quer falar nada agora. Quer falar alguma coisa, Heloísa? Não quer falar nada. Mas que a mão do eterno Deus permaneça sobre a tua vida, a tua família. Que nenhuma praga chegue à tua tenda. Que nenhuma maldição aproxime da tua vida ou da tua família. Mas que a paz do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja presente em todos os momentos. Em nome de Jesus eu te aguardo. Nós aguardamos você. Vai aí propagando mais. Às 18 horas, se Deus nos permitir, no templo do nosso ministério, estaremos lá para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Um beijo no coração. Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre. Amém.